Olá pessoal, fazendo um teste aqui para esse vídeo no qual eu vou falar sobre o papel da gestão, né? Vou dar um exemplo com gestão pública, por exemplo, que tipo de risco está envolvido em tomada de decisão. Em saúde, por exemplo, vamos considerar a questão do Covid, né? Vamos considerar o risco que haveria nas pessoas se vacinarem. Vamos trazer essa questão para a gente analisar como um gestor público deveria decidir, o que ele deveria recomendar ou até tornar mandatório, né? Gestão começa sempre com pensar direito. A gente tem que pensar da forma que leve aos resultados que a gente está querendo obter. O que a gente quer, nesse caso, é a imunização da maior quantidade possível de pessoas, né? Então, diante desse risco, né, o eventual risco de uma vacina ou o risco de pegar o Covid, como é que a gente deve agir, né? As autoridades de saúde pública são responsáveis por tomar esse tipo de decisão. Então, vamos lembrar, antes de examinarmos a questão em si, gestão é sobre forma de pensar, maneiras de mentalizar o mundo, como eu gosto de dizer, né? Que nos levem a obter resultados, né? O foco é sempre o resultado. Então, o gestor público, o foco dele tem que ser como é que eu vou evitar que a maior parte das pessoas se contamine. Como é que eu vou evitar altos graus de contaminação. Muito bem, existe um cientista chamado Niels Bohr, que é um dos fundadores da física quântica, né? Lá que no início do século XX, se envolveu numa série de atividades que acabaram levando ao desenvolvimento da física quântica, coisa que não nos interessa aqui, mas ele tem uma afirmação que eu considero muito interessante, que vale em outros contextos também. Ele diz assim: é errado dizer que o papel da física é descobrir como a natureza é. Reparem só, não é descobrir ou explicar o funcionamento da natureza. A física diz respeito àquilo que nós podemos dizer sobre a natureza. Dizer com certeza, aquilo que os experimentos mostram, tá? Com certeza ou não, tá? Mas é disso que trata a física. Isso eu acho uma coisa bacana, sutil, e eu tenderia a estender a consideração do Bohr para fora do campo da física, bem abranger a ciência como um todo, né? A ciência não seria sobre como o mundo é. A ciência é sobre o que a gente pode dizer sobre o mundo, dizer com a maior certeza possível. E iria adiante, eu colocaria a própria gestão de empresas, de sistemas sociais, dentro do mesmo bojo, né? Eu gosto muito dessa maneira de olhar para as nossas tarefas no mundo real, né? Gestão não é sobre como organizações funcionam, é sobre o que nós podemos dizer com certeza sobre o funcionamento delas. Por exemplo, empresa sem liderança não funciona. Isso eu posso afirmar. Não estou querendo explicar nada da natureza íntima das coisas, é uma constatação. É algo que a experiência mostrou. Tá? Empresa sem gestão não funciona. Empresa sem processos definidos não funciona. Empresa que minimiza o uso de tecnologia não funciona. Eu estou fazendo uma série de afirmações negativas, né? Eu estou construindo algum tipo de conhecimento baseado no não, né? Na negação de coisas que a gente constata no mundo das empresas, né? Então, sem isso, sem aquilo, não funciona. Então, tem que colocar aquelas coisas. Vamos examinar, então, a questão do medo da vacina. Até ainda hoje, essa questão dos antivacinas é forte no mundo inteiro. E qual é o medo dessas pessoas, né? O medo é o seguinte: em algum momento, lá pelo final de 2020, início de 2021, o mundo começou a se vacinar em massa. Hoje nós já temos aqui alguma coisa em torno de metade do planeta vacinado, né? Com mais de uma dose, até 5 bilhões, um pouco mais de pessoas vacinadas. O medo dessas pessoas é que a gente passe um grande tempo sem ver nenhum efeito adverso e, de repente, daqui a 10 ou 12 anos, aparece um efeito adverso, uma coisa que ninguém tinha detectado, e aí vitima de alguma maneira aqueles que submeteram a exposição da vacina lá atrás, 12, 13 anos antes, o tempo que for, não importa o tempo. Mas é um efeito que fica escondido e depois aparece aqui. Essa distribuição, na verdade, a gente chama de distribuição de Dirac, mas isso é só curiosidade. É algo que fica escondido e depois, pum! Mas será que isso acontece?
Será que esse medo é justificado? Então, seria um medo justificado, a gente pode dizer, que se a amostra fosse pequena. Tá? Se a amostra fosse pequena, isso seria algo que nos deveria dar algum pé atrás. Mas quando a amostra é grande, nós estamos falando de 5, 6 bilhões de pessoas, bilhões. Esse medo não é justificado, porque não pode acontecer distribuições como essa de Iraque. A distribuição que vai acontecer é uma distribuição que a gente chama de distribuição gama, ou seja, ela tem uma cauda. Essa cauda da distribuição a gente está mostrando aqui. Então, em vez de acontecer essa coisa repentina lá na frente, essa distribuição tem uma cauda, e significa que já há uma quantidade de observações suficientemente grande logo no início, tipicamente em 6 meses, 7 meses, um ano. Quando a amostra é grande, nós estamos falando de 5 bi de pessoas, já estaria notando se tivesse gente com efeito adverso, gente virando jacaré, vamos dizer aí, para usar a piada que a turma usava, né? Tá? As ruas já estariam cheias de jacarés, milhões de jacarés, milhões, tá? Porque a amostra é grande. Então, o fato da amostra ser grande nos permite afirmar que não vai haver um efeito acumulado lá na frente que a gente ainda não esteja notando agora. É essa afirmação que a gente faz. Se nós não estamos notando agora, as distribuições típicas que a gente conhece não são distribuições que ficam escondidas lá no eixo horizontal muito tempo e de repente saltam. Não são distribuições de Dirac. E nem parecidas. É extremamente improvável que vá acontecer. Então, é como, por exemplo, se você vai ao cassino todo dia, e vai ser extremamente difícil que durante o seu tempo de vida, você vai fazendo apostas no cassino diariamente, que você consiga ganhar, digamos, 8, 9 vezes seguidas, dias seguidos. Mas se há bilhões de pessoas jogando no cassino todo dia, alguém todo dia vai poder afirmar que está ganhando pela 8ª ou 9ª vez consecutiva. O tamanho da amostra é que leva a isso. Esse é um exemplo de como a gente pode fazer esse contrapeso, né, do tempo versus tamanho da amostra. O tamanho da amostra influencia o tempo, se a gente quiser. É assim que a gente pensa direito em gestão, né, sobre esse assunto. Então, o que um gestor público de saúde devia fazer? Nesse caso, é fácil a gente dizer. Ele pode dizer com certeza, o risco de efeito adverso lá na frente é mínimo, 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 mínimo. Vacinem-se. Vacina salva vidas. É isso que ele devia dizer. Ele pode dizer, porque a ciência permite que ele afirme. Esse tipo de assunto a gente trata no nosso livro, no meu livro, né? O Novo Mercado da Saúde e o Novo Médico, já está à venda na Amazon.com. Quero agradecer a vocês aí o carinho que tem manifestado por esses vídeos. Tem gente que eu passo um tempinho sem fazer vídeos, me pede, me cobra, cadê os vídeos e tal. Então entra lá no nosso canal, assiste o vídeo, se cadastra no canal, né? Marca aquele sininho lá para receber. Eu estou postando 1, 2 vídeos toda semana, com papos leves assim, papos substanciosos, mas concisos. Então eu aguardo vocês para os próximos vídeos. Muito obrigado, um grande abraço.